se faz presente. Bom dia, feliz sábado para vocês. Feliz sábado a todas, todos que estão aqui nesta manhã. Mais uma vez, estamos aqui ao vivo, prosseguindo aí no nosso estudo, no nosso ano bíblico, como que tem sido transformador. Que testemunho lindo ontem do nosso irmão Roberto, do que aconteceu com ele no período desse estudo, como que ele foi transformado. Realmente, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós buscamos, né, a sua palavra, o Senhor ele vai falar diretamente conosco e vai, sim, acontecer uma transformação, porque nós vamos ser transformados conforme aquilo que nós contemplamos. Se nós contemplamos a Cristo por meio da sua palavra, certamente, então, nós seremos transformados. Deus seja louvado pela presença de vocês e por todos que estão aqui nesta hora, mais uma vez, para buscar a presença de Deus e também para continuarmos o nosso estudo. Eu queria compartilhar com vocês, olha, eu tenho falado aqui sobre oração, sobre interceder, a importância de nós intercedermos uns pelos outros. Eu queria mostrar para vocês aqui o meu caderninho de oração e motivar vocês também, se vocês ainda não têm, né? Os que têm, mantenham firme nesse propósito, os que ainda não têm, terem um caderninho para quê? Para vocês colocarem os pedidos de oração, os propósitos de oração, o nome das pessoas por quem você vai orar, por quem você vai interceder. E comece fazendo isso, tirando um tempinho todos os dias para você orar, né, por esses pedidos que forem anotados ali. Olha, é transformador. Faz toda a diferença, como eu sempre falo, não só na vida de quem está recebendo, mas também na vida de quem está orando. Então, procurem ter um caderninho com esses nomes, né, para você estar intercedendo. E começa colocando ali, lógico, o nome da sua família, né, a gente está sempre orando pelos nossos familiares, por um propósito, mas não deixar de especificar o nome das pessoas que pedem também. É muito importante, Deus está atento aos nossos pedidos. Eu anotei aqui ontem à noite, eu dei uma passadinha lá na descrição dos vídeos que a gente deixa lá no canal do YouTube para a gente anotar, né, os nomes. E eu coloquei aqui o nome de algumas pessoas, eu anotei aqui e eu quero, então, nesta hora, estar orando por essas pessoas juntamente com vocês. Né, o Carlos Henrique, ele pede por um milagre na vida de Hudson, né, e Justino Rodrigues também pede oração. Isabel Monteiro, ela também pede oração, ela pede por sua saúde. Alguns especificam, né, o seu pedido aqui, outros colocam apenas ore por mim, né, como foi o caso do Justino Rodrigo. E a Isabel Monteiro, como eu disse, ela pede pela sua saúde, e Ângela também pela sua saúde e pela libertação, né, de Marcos, né, pelo vício. Então, nós precisamos continuar intercedendo e que o Espírito Santo possa estar trabalhando na mente, no coração de cada um, convencendo de toda a injustiça e da necessidade de mudança, de transformação. Porque o Senhor, ele vai agir, o Espírito Santo, ele vai agir, ele vai operar, ele vai transformar, mas nós precisamos permitir. E eu acredito que quando nós estamos orando, pedindo, fazendo o pedido de oração, é porque nós já estamos dando permissão. Então, vamos orar por esses pedidos, por essas pessoas, para que o Senhor Deus as visite e atenda a cada um conforme a tua vontade. E eu quero orar por você também, que está aqui nesta manhã. Eu sei que todos que estão aqui, há um desejo no coração, há um anseio, há uma necessidade, há também um espírito de gratidão, mas também de busca. Eu quero te dizer que o Senhor está atento a cada um. Então, seja firme, seja perseverante, porque o Senhor certamente te ouvirá. Então, ore comigo nesta hora, nesse momento. Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós louvamos o teu santo nome. Te agradecemos pela sua presença, pelo seu despertar nesta manhã. Ó Senhor, obrigado, porque o Senhor já está operando nas nossas vidas através dessa jornada de estudo.
Nós já sentimos, Senhor Deus, um renovo nas nossas vidas. Eu posso dizer por mim. Sinto-me fortalecida a cada dia, Senhor. E eu te louvo, te agradeço por isso. Te agradeço, meu Deus, por todas as pessoas que estão aqui também nessa mesma busca, neste mesmo propósito. Te agradeço, meu Deus, pela tua presença, porque o Senhor nos chama, nos desperta a cada manhã, para que possamos nos posicionar e estar aqui diante da tua presença, te buscando e também intercedendo pelos nossos queridos e por aqueles que nos pedem. Ó Senhor, obrigado, porque o Senhor é um Deus fiel, como nós lemos hoje, estudamos hoje pela manhã, o Senhor está aí no céu, contemplando todos que estão aqui, independente das obras que estão fazendo, cometendo, se boas, se ruins, o Senhor está nos contemplando, o Senhor está nos vendo. Pai, eu quero te pedir nesta hora que o Senhor derrame uma bênção especial por cada pedido que foi feito aqui nesta manhã, por esses nomes que foram citados. Eu os apresento a Ti nesta hora. Que o Senhor os visite, que eles sintam que tem alguém orando por eles. Porque eu creio, Senhor, que quando oramos, algo acontece. Então, abençoe a vida de cada um individual. Atenda o clamor, Pai. Atenda o clamor de cada um. E eu te peço nesta hora também, abençoe a cada pessoa aqui deste grupo, a cada família, a cada pessoa que se encontra aqui nesta sala, Senhor, de busca, de oração. Busca por um reavivamento, busca, Senhor, por uma transformação. Busca por um milagre, Senhor, como nós tivemos hoje. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa operar esse milagre. Nós damos permissão para o Senhor fazer isso nas nossas vidas. Opera em nós. Transforma cada dia mais o nosso caráter e coloca-nos no centro da sua vontade. Essas bênçãos eu te peço, Pai, eu te agradeço, crendo que o Senhor nos ouve e atende. Em nome de Jesus. Amém e amém. E eu quero convidar vocês a lerem comigo aqui Salmo 24. Ontem eu pulei o Salmo 23, aí, graças a Deus, o irmão comentou sobre ele, é porque no meu cronograma não estava falando do Salmo 23, depois nós vamos voltar nele aqui. E hoje, está agora na sequência aqui o Salmo 24, que fala assim: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. O Senhor Deus abençoa e o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor. Então, essa pergunta é para a gente refletir, né? Quem pode, então, estar na presença do Senhor, subir no seu santo templo? Somente aqueles que são limpos no pensar e puros no agir. Esse salmo nos leva sempre a refletir, tem sido assim todos os dias que nós estamos meditando, a refletir como que tem sido o nosso comportamento, como que tem sido o nosso agir no nosso dia a dia, o que nós temos contemplado, como que tem sido os nossos pensamentos. Então, nós precisamos rever isso todos os dias, porque isso é muito sério. É muito sério. Então, por que é sério? Porque aqui está falando, olha, o Senhor Deus, ele abençoará e o salvará, e o declarará inocente no seu julgamento. Então, haverá um julgamento. Então, como que nós iremos nos ver diante do Senhor, diante desse julgamento? Seremos declarados inocentes, como aqui está falando? Então, que nós possamos ser declarados inocentes e que através dessa jornada de estudo todos os dias possa haver em nós uma mudança no nosso caráter, no nosso agir, no nosso comportamento e que nós venhamos todos os dias ter isso em mente, cuidar dos nossos pensamentos, observar aquilo que nós estamos contemplando, porque tem alguém lá no céu que nos vê, que nos olha e sabe o que vai no mais profundo do nosso ser. E ele nos olha não com um olhar de crítica, de julgamento, de condenação, um olhar de amor, sem condenação. Mas Deus é um Deus de juízo.
é um Deus justo, e nós seremos então julgados pelas nossas ações, né? Então, que nós venhamos nos encontrar inocente, né, diante do Senhor, no seu julgamento. Eu desejo minha oração para vocês, tá? Desejando um feliz sábado, né, mais uma vez, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Espírito Santo seja o nosso professor, nosso mentor nessa hora, através deste estudo. Que Deus abençoe. Um feliz sábado para vocês. Deus te abençoe, Roberto. Feliz sábado. Que Deus te use mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, um feliz sábado, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui para mais um estudo. Vamos ver como que aprendemos hoje. Hoje vai ser sem óculos, então eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, porque meu óculos quebrou ontem, ó, uma partezinha dele. Mas a gente vai tentar aqui. Vou compartilhar com vocês a tela. Inclusive, Deus é tão bom. Ontem foi um dia muito pesado. Eu acordei 4 da manhã para estar aqui com vocês. E geralmente eu faço o ano bíblico o dia anterior, né? Então eu faço ontem para vir hoje mais sabendo exatamente o que fazer, né? Para dar uma lida. Mas ontem foi um dia muito corrido, então eu não consegui. E eu iria levantar hoje às 4 da manhã. Eu tô tão cansado, mas tão cansado que eu não ouvi o despertador. E eu acordei 1 para 5. Então, a gente vai ler hoje. Eu acordei sozinho. Deus é bom demais. Deus levantou exatamente no horário. Então, hoje nós vamos fazer uma leitura corrida e pegando os pontos aqui mais importantes, tá bom? E como eu tô sem óculos, então eu vou tentar ler aqui, tá bom? Bom, eu vou pedir mais uma vez a orientação do Espírito Santo, porque como eu disse para vocês, a gente está indo aqui só pela graça hoje, de fato. Oremos. Grandioso eterno Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor, porque o Senhor é muito bom e o Senhor ama cada um aqui. Ele quer que nós aprendamos tudo que o Senhor deseja para melhorarmos a nossa vida e se assemelharmos mais ao teu Filho. Queremos neste momento pedir a unção do seu Espírito sobre mim e sobre cada um aqui, para que possamos ouvir e possamos também falar, e que tudo seja para a honra e glória do seu nome. Fique conosco, nos proteja em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, então vamos lá. Nós vamos para o capítulo 10, tá? Por quê? Porque o 9 a gente fez lá no começo, ok? O 9 é a semana literal e a gente fez essa semana literal próximo ali do capítulo 2, né? Então a gente inverteu o capítulo 9 com 3, né? E aí depois temos sequência no 3, 4, 5, 6, 7, 8. E hoje vamos para o 10, tá bom? E daqui em diante, aí segue a sequência normal, 11, 12 e assim vai. Bom, falar sobre Babel, nós temos algumas coisas muito importantes. Primeiro que essa torre de Babel, olha que coisa, ela é o fragmento e ela é o que vai dar vida à Babilônia. Então, a Babilônia de Nabucodonosor, ela era bem próximo, no mesmo lugar praticamente da Torre de Babel. E Babel ficou conhecido como confusão, certo? Por quê? Porque os povos, eles se confundiram aqui, Deus confundiu a linguagem, certo? Sendo assim, a Babilônia também é confusão, porque a palavra vem de Babel, tá? E aí, não só a Babilônia de Nabucodonosor, porém também a Babilônia de Apocalipse, que é a Babilônia nossa, né? Que é da nossa geração. Então, qualquer uma delas significa confusão, tá bem? Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos então para o primeiro parágrafo, que está aí na tela para vocês, que diz o seguinte: para repovoar a terra desolada, da qual tão recentemente havia o dilúvio varrido a corrupção moral, Deus tinha preservado apenas uma família, a casa de Noé, a quem ele declarou: Te hei visto justo diante de mim nesta geração.
Contudo, os 3 filhos de Noé rapidamente se desenvolveu a mesma grande distinção que se via no mundo anterior ao dilúvio. Então, Sem, Cã e Jafé, que seriam os fundadores do gênero humano, estava prefigurado o caráter de sua posteridade. Então, esse texto aqui mostra que, inicialmente, Deus escolheu ali a família de Noé para fazer um reset. Deus, ele resetou o mundo, né? E, a partir de Sem, Cã e Jafé, o mundo seria repovoado novamente. Porém, assim como aconteceu com Sete, né, que nós falamos sobre ele lá no capítulo 6, que falou que ele não tinha, que o caráter dele veio, ele era semelhante a Adão, certo? E aí, com essa semelhança a Adão, ele acabou vindo com a semelhança de Adão depois do pecado. Então, a natureza pecaminosa. Depois a gente vai estudar mais sobre a natureza pecaminosa durante o estudo, tá? Mas aqui é só para muitas pessoas têm uma falha crucial, que inclusive atrapalha todo o entendimento no geral. Por quê? Porque natureza pecaminosa não é pecado, tá? Então, a natureza pecaminosa é uma coisa e pecado é outra coisa. A gente precisa conseguir fazer essa distinção. Infelizmente, dentro do meio adventista, eles colocam tudo no mesmo pacote. Só que ter uma natureza pecaminosa não significa que você já já tem o pecado, ok? Isso não é verdade. Pecado é escolha, tá bom? 1 João 3,4 diz que aquele que transgride a lei comete pecado. Então, eu não consigo transgredir a lei se eu não conhecer sobre a lei. Então, as crianças, por exemplo, aquela, os meninos, as jovens, sabe, que não têm esse, esse discernimento do que é pecado, ó, ele não tem o pecado, ok? Então, a natureza pecaminosa, ela é uma tendência a cometer o que não é certo, tá? Então, essa tendência, realmente, ela existe, ok? Nós somos mal por natureza. Se a gente não tiver apegado a Deus, nós faríamos barbaridades, tá? Então, é só para deixar claro aqui para vocês, nós vamos falar mais sobre isso durante o ano praticamente inteiro, porque esse esse ano bíblico é para reformar caráter, né? Então, nós vamos falar bastante sobre isso. Mas é só para que vocês entendam que a natureza pecaminosa não tem absolutamente nada a ver com o pecado, tá? Natureza pecaminosa, ela te leva, ela te dá uma tendência. Sempre que a gente fosse escolher pela nossa natureza, a gente escolheria o errado. Porém, Deus nos colocou inimizade entre Satanás e a descendência da mulher. Inimizade é isso, tá? Então a gente tem o poder de escolha. Deus colocou esse poder de escolha para a gente cometer ou não o pecado, tá bom? Então, não é falando por inspiração divina, predisse a história dos 3 grandes raças. Aconteceu que depois ali de Noé sair da arca, ele fez uma vinha. Desculpa. E essa vinha, ela Noé acabou ali tomando o suco de uva, né? Fermentado, né? Um vinho ali. Porque o suco de uva vira vinho, né? E na Bíblia, tanto suco de uva como vinho, eles são vinho, é a mesma palavra. Então, o que aconteceu? Ele acabou se embriagando. E aí ficou pelado. Ficou nu ali na sua tenda. Que não tem nenhum problema ele ficar pelado dentro da sua tenda, né? Porém, um dos filhos dele, Canaã, né? Ele, Cã, no caso, ele entrou ali e aí ele fez o quê? Ele saiu fazendo burburinho lá fora. Isso daqui é uma lição para nós, irmãos. Isso aqui já pode pegar como lição. Às vezes a gente vê uma coisa errada, ao invés de pegar a pessoa que está errando e falar, olha, pessoal, não pode, é assim, assim, assim. O que a gente sai? A gente sai contando para todo mundo. Aí a cidade fica sabendo, a igreja fica sabendo.
todo mundo fica sabendo, mas a pessoa que tinha que saber para melhorar não fica sabendo. Então foi exatamente o que aconteceu aqui. Tá? Então é uma lição já para nós não cometermos. Então Cã, ele zomba ali ele sai ali rindo e contando para os irmãos. Olha, nosso pai tá nu na tenda e papapá. Aí os irmãos pegou, opa, que o nosso pai tá nu. E aí os Sem e Jafé saíram correndo, entraram na tenda de costas para não ver a nudez do pai e o cobriram. Depois Noé ficou sabendo do que aconteceu. E aí, por inspiração divina, ou seja, Noé, ele amaldiçoou Canaã, que seria o seu neto. Então, a partir ali de Canaã, ele seria servo de Sem e Jafé. E Jafé, ele teria o Jafé, inclusive, eles são bons na questão de tendas também. E Jafé ficaria ali com Sem. O atentado aos sentimentos da afeição natural por parte de Cão declarou que a reverência filial, muito tempo antes, havia sido repelida de sua alma. Revelou a impiedade, vileza de seu caráter. Estas más características perpetuaram em Canaã sua posteridade, cujo delito continuado atraído-lhes os juízos de Deus. Do outro lado, a reverência de Sem e Jafé por seu pai, e assim pelos estatutos divinos, prometia um futuro brilhante aos descendentes. Com relação a seus filhos, Noé declara, né? Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. A linhagem de Sem deveria ser a do povo escolhido, do concerto de Deus, do Redentor prometido. Jeová era o Deus de Sem. Dele devia descender Abraão, o povo de Israel, por intermédio do qual Cristo devia vir. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Jafé habite nas tendas de Sem. Das bênçãos do Evangelho, os descendentes de Jafé deveriam especialmente participar. A posteridade de Canaã desceu às mais degradantes formas de paganismo. Posto que a maldição profética condenasse a escravidão, essa condenação foi retida durante séculos. Deus suportou sua impiedade e corrupção até que eles passaram os limites da longanimidade divina. Então foram despojados e se tornaram escravos dos descendentes de Sem e Jafé. Isso aqui é importante porque muitas pessoas acham que Deus predestina o povo, o que não é verdade. Deus ele não predestina, mas Deus ele sabe o que vai acontecer. Então, se Deus falou, meu querido, é porque ele sabe que as pessoas vão fazer exatamente aquilo. E lembre-se que hoje nós temos o escrito. Moisés escreveu isso muito tempo depois. Então, quando Noé ele profetiza para os seus filhos, isso só ficou entre eles. Não ficou entre todo mundo. Ok? Então, Noé foi lá e falou para os filhos. Ele não saiu escrevendo para ser Bíblia. Não, porque a Bíblia só veio depois lá com Moisés. Estão entendendo? Então, essa dinâmica é muito importante, porque as pessoas ficam, olha lá, Deus ele escolheu Sete para ser dos bons e Canaã para ser dos maus. Não, foi escolhas de Canaã, de Cã, no caso, né? Assim como foi escolhas de Caim. Deus não falou, Caim, você vai matar seu irmão. Não, ele escolheu, ok? É importante a gente entender isso, para a gente não cair nas armadilhas de Satanás. Então, Canaã, ele foi degradante, ele caiu fundo. Já Sem e Jafé seguiram o que Deus orientava. A profecia de Noé não foi uma manifestação arbitrária de ira ou declaração de favor. Ela não fixou o caráter e destino dos filhos, tá vendo? Cã tinha tudo o que queria para melhorar. Ele tinha o poder de Deus, assim como Sem e Jafé. Porém, eles não quiseram, ok? Mas mostrou qual seria o resultado da conduta da vida de que cada um havia escolhido e o caráter que tinham desenvolvido. Era uma expressão do propósito de Deus para com eles e sua posteridade em vista de seu próprio caráter e conduta. Em regra, os filhos herdam as disposições e tendências dos pais. Olha, isso aqui é importante.
e imitam-lhes o exemplo, de modo que os pecados dos pais são praticados pelos filhos de geração em geração. Assim, a vileza e irreverência de Cã foram reproduzidas em sua posteridade, acarretando-lhes maldição por suas gerações. Um só pecador destrói muitos bens. Eclesiastes 9, verso 8. O que isso aqui tem? Vamos lá. Nós temos vários textos da Bíblia que mostram que o filho não carrega pecado de pai e pai não carrega pecado de filho, tá? Então, Roberto, o que esse texto está falando? Porque esse texto aqui está falando que, porque, em regra, os filhos herdam a disposição e tendências do pai. Exatamente. Por exemplo, se eu, Roberto, e minha esposa, a gente fumasse cigarro, e ela tivesse, minha esposa tá grávida, tá, pessoal? Eu vou ter um segundo filho. Mas ela tá grávida e vamos supor que os dois fumem. A tendência para esse filho fumar mais na adolescência, sei lá, em alguma parte, em algum momento, é maior. Ah, nós dois estamos, ela tá grávida e eu sou o marido, a gente fala muito palavrão. Você sabe que o bebê já, desde novinho na barriga ali, ele já começa a ouvir, e aí quando ele começa a ouvir, ele tá ouvindo as coisas. Então, a tendência de ele falar palavrão quando ele for mais velho é grande. Por quê? Porque o pai está falando palavrão durante toda a gestação. Porque o pai já fala palavrão antes mesmo de gestação, há muito tempo. Então, as crianças, né, os filhos, eles herdam as disposições e tendências dos pais, mas não os pecados. Aqui não está falando que ele herda os pecados, está falando que ele herda as tendências. Tá bom? E aí o que ele faz? Ele herda essas tendências. Porém, eu vou dar um exemplo. O meu pai, ele falava muito palavrão. O que aconteceu comigo? Eu falo muito palavrão. E toda a minha família fala muito palavrão. Isso ocorreu. Eu contei para vocês que o primeiro ato, quando eu comecei essa série Conflito em 2020, foi falar para Deus: eu não posso mais falar palavrão, Senhor. Porque eu vou ser um cristão de peso mesmo, para honra e glória do seu nome. Então eu não posso falar palavrão. Deus fez o quê? Matou essa tendência hereditária na minha vida. Você está entendendo? Então ele tem poder para suprimir a nossa natureza pecaminosa. Entendeu? Para não deixar eu ser inclinado a falar palavrão. Tá entendendo? Então é por isso que eu estou dizendo para vocês: natureza pecaminosa é natureza pecaminosa e pecado é pecado. Tá bom? Então, aqui, continuando, do outro lado, quão ricamente galador foi o respeito de Sem para com seu pai. E que ilustre estirpe os homens santos aparecem em sua posteridade. O Senhor conhece o dia dos retos, e sua descendência é abençoada. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, e o Deus fiel, que guarda o conserto e misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam seus mandamentos. Durante algum tempo, a descendência de Noé continuava a habitar entre montanhas onde a arca repousara. Aumentando seu número, a apostasia logo determinou a divisão. Olha lá, a apostasia. Quanto mais gente, mais problema. Aqueles que desejavam esquecer-se de seu Criador e lançar-se de si as restrições de sua lei, sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplo de seus companheiros tementes a Deus. E depois de algum tempo, resolveram separar-se dos adoradores de Deus. Portanto, viajaram para as planícies de Sinear, nas margens do rio Eufrates. Eram atraídos pela beleza do local, fertilidade do solo, e nesta planície decidiram se fazer a sua morada. Então, prestem atenção aqui. Eu não sei se vocês entenderam. Sinear é onde fica a Babilônia, tá, ok? Onde ficou a Babilônia de Nabucodonosor, por exemplo. Então, eles estavam próximo do Ararat, ali todo mundo. Só que aí teve um povo que falou: eu não quero saber desse Deus. E aí a vida daqueles que queriam seguir a Deus já estava incomodando aqueles que não queriam.
E aí eles se separaram. Isso aqui é lição para nós, meus queridos. Não fique triste se pessoas se afastarem de vocês. Se isso ocorrer e vocês estiverem firmados em Deus, é porque você está certo. Ok? Também temos que ver o outro lado. Se pessoas estão se afastando de mim e eu não estou mergulhado na palavra, aí é porque eu estou sendo um Canaã. Vocês estão entendendo? Então eles não estavam mais se suportando, a descendência de Sete e a descendência de Canaã. Por quê? Porque um cristão que faz a vontade de Deus, ele incomoda. E isso vai acontecer durante esse ano. Vocês vão perder amigos, talvez até familiares, não perder de convívio, tá, meus queridos? Porque se você levar a sério esse ano bíblico, a sua vida vai mudar e você vai ser crachado assim como não é, de fanático, de louco, de uma pessoa chata. Eu passei por isso em 2020, de membros da própria família. Tá? Então, eu já estou dizendo para vocês que vocês vão perder algumas coisas para ganhar maiores, tá ok? E aqui é um caso típico disso. Sete fazia a vontade de Deus. Canaã não fazia a vontade de Deus. Então ele já começou a ficar nervoso com Sete e aí decidiram se separar, tá bem? Ali eles resolveram então edificar uma cidade. E nela uma torre de altura tão estupenda que havia de torná-la uma maravilha do mundo. Esses empreendimentos destinavam-se a impedir que o povo se espalhasse ao longe em colônias. Deus determinara que os homens se dispersassem pela terra toda para povoá-la e subjugá-la. Mas esses construtores de Babel resolveram conservar unida a sua comunidade em um corpo e fundar uma monarquia que finalmente abrangesse a terra inteira. Assim, a sua cidade tornar-se uma metrópole de um império universal. Sua glória imporia a admiração e homenagem do mundo, e tornaria ilustres os fundadores. Magnificente torre, atingindo os céus, por um fim permanecer como monumento do poder e soberania dos seus construtores, perpetuando a sua fama até as últimas gerações. Então vamos lá. Primeiro, esses construtores de Babel, eles queriam ir contra a ordem do final do capítulo 9 do Gênesis, que diz o quê? Vão, se multipliquem, se separem, cada um vai para um lado. Eles queriam ficar todos juntos. Eles queriam fazer uma torre para sua glória. Eles queriam ficar famoso para toda a eternidade. Eles até conseguiram ficar famoso porque todo mundo fala de Torre de Babel, certo? Tem muitas lições aqui importantes. Porém, eles não ficaram famosos da forma que eles queriam, porque eles viraram meio que chacota, né? Eles humilharam ali a Deus e Deus então mostrou para eles quem manda, né? Então, eles queriam fazer essa torre para ir contra a vontade de Deus. Deus falou uma coisa, eles fizeram outra coisa, como muitos de nós, infelizmente, ainda fazemos. Os moradores da planície de Sinar não criam no concerto de Deus de que não mais trariam um dilúvio. Deus falou, mas eles não acreditavam na palavra de Deus. Quantos de nós estamos aqui não acreditando no que estamos lendo? Quanto de nós vamos permanecer rebeldes a Deus depois que a gente aprender muita coisa nesse ano bíblico? Porque vocês vão aprender coisas atrás de coisas. E minha oração é que vocês aprendam e mudem a vida de vocês. Porque se só aprender, vai ser mais um ponto para o dia do julgamento. Inclusive, muitos deles negavam a existência de Deus. Olha isso. Muitos deles negavam a existência de Deus. E lembre-se, essas pessoas sabiam exatamente o que aconteceu no dilúvio. Por quê? Porque foi os pais delas que contaram. Lembra que ainda eles viviam 400 e bolinha ainda, certo? E atribuíram o dilúvio à operação de causas naturais. Olha isso. Outros criam em um ser supremo, e que fora ele que destruíra o mundo antediluviano. Seu coração, como o de Caim, ergueu-se em rebelião contra aquele ser. Um objetivo que tinha na construção da torre
era garantir a segurança em caso de outro dilúvio. Elevando a construção a uma altura muito maior do que foi atingida pelas águas do dilúvio, julgavam colocar-se fora da possibilidade de perigo. E como pudessem subir a região das nuvens, esperavam certificar-se da causa do dilúvio. Todo empreendimento destinava a exaltar ainda mais o orgulho dos que projetaram e desviar de Deus a mente das futuras gerações e levá-las à idolatria. Então nós sabemos pela Bíblia que Nimrod foi quem colocou esse plano em prática, certo? E Nimrod também acabou ficando na verdade ele morreu e a esposa dele colocou Tammuz como um semideus, tá? Tammuz, ele acabou virando o quarto mês hebraico, tá bem? De tanto que Israel caiu na depravação de adoração de ídolos, eles escolheram Tammuz como um dos ídolos dele. E Tammuz é o deus da fertilidade, tá? Então, acabou que eles confiaram mais em Tammuz para ter filhos do que no próprio Deus, tá? Então, isso aqui é importante a gente saber. A torre havia alcançado a grande altura. Era impossível aos trabalhadores do cimo comunicar-se diretamente com os que estavam na base. Portanto, foram estacionados homens em diferentes pontos, devendo cada um receber os pedidos de material de que se necessitava. Então, o que eles fizeram? Eles construíram uma torre, a torre foi ficando alta, a torre foi ficando alta, a torre foi ficando alta, e aí eles falaram, gente, descer tudo isso para pegar um tijolo, para subir tudo, para pôr o tijolo lá, não vai dar certo. Vamos fazer, então, uma escala, né? Ó, João passa para Pedro, Pedro passa para Mariazinha, Mariazinha passa para não sei quem, e assim vai passando. E aí a gente vai pegar esse tijolo e vai fazer aqui. Assim o trabalho vai ser maior, melhor e mais rápido. Entenderam? Então eles fizeram essa dinâmica de ir passando as coisas de uma forma que chegasse até o último para eles continuarem a construção. Tá? Porém, Deus confundiu tudo. E aqui diz que todo o trabalho paralisou-se. Não mais podiam haver harmonia e cooperação. Os edificadores eram inteiramente incapazes de dar a razão dos estranhos mal-entendidos entre eles. E em sua raiva e decepção, censuraram uns aos outros. Terminou sua confederação em contenda e carnificina. Raios do céu, como prova do desagrado de Deus, quebraram a superfície, né, o topo lá da torre. Ok? Então, Deus deixou muito claro, Deus mostrou um sinal visível, porque imagine só um raio, quebrar a torre. Isso só pode ser um sinal divino. Mesmo com tudo isso, o povo não voltou atrás. Olha que povo duro de coração, meu Pai do céu. Deus tenha misericórdia de nós. Até aquele tempo, todos os homens falavam a mesma língua. Agora, aqueles que compreendiam a fala um dos outros uniram-se em grupos. Eles não quiseram obedecer, Deus foi lá e vocês vão obedecer, porque assim é o melhor. E aí as pessoas começaram, você fala japonês, eu falo japonês, então vamos para lá. Eu falo português, você fala português, então vamos para cá. E assim foi criado as línguas que nós temos hoje. Mas como que perda para aqueles que se colocaram contra Deus era seu propósito? Que ao saírem os homens para fundarem nações nas várias partes da terra, levassem consigo conhecimento de sua vontade, para que a luz da verdade pudesse resplandecer com todo o brilho as gerações que se sucedessem. Noé, fiel pregador da justiça, viveu 350 anos depois do dilúvio. Então eles ouviram do próprio Noé todas as coisas. E 500 anos. E assim seus descendentes tiveram a oportunidade de familiarizar-se com os mandos de Deus e da história do seu trato para com os pais. Estavam, porém, indispostos a ouvir a verdade, essas verdades que lhes desagradavam. Não tinham o desejo de conservar a Deus em seu conhecimento. Então, isso é algo que muitos de nós fazemos. A gente prefere não conhecer do que fazer a vontade de Deus. E aí caímos na malha fina de Oséias 4:6, que muitos vão perecer por falta de conhecimento.
porque tiveram ali o conhecimento, ó, todos os dias 5 da manhã, mas não, vou levantar não, vou ficar dormindo, vou fazendo bíblico não, quero conhecer não. Aí o que aconteceu? Bomba para eles, se perderam. Os edificadores de Babel tinham alimentado o espírito de murmuração contra Deus, em vez de se lembrarem da gratidão e misericórdia com Adão, de seu gracioso concerto com Noé. Queixaram-se de sua severidade a expulsar do Éden o primeiro par. Olha isso, eles ficaram remoendo as coisas. Quantos de nós remoemos as coisas de ontem? Talvez a gente aqui, eu não sei se eu estou falando com alguém, a gente está num espiritual aqui muito forte, graças a Deus por causa do Caleb, então não tivemos nenhum problema até o momento. Satanás não conseguiu entrar no nosso acampamento e quero que assim permaneça até o sábado que vem, que é quando a gente vai finalizar. Até domingo que vem, né? Porque ainda vamos desmontar o acampamento no domingo que vem, sem ser esse o outro. Então, meus queridos, a gente precisa tomar cuidado para Satanás não entrar e fazer a destruição. Porque aqui a destruição veio, por quê? Porque o povo ficou, por que Deus não deixou Noé dentro do Éden? Que coisa mais ruim, é por causa de um fruto. E eles começaram a minimizar tudo. Quantos de nós fazemos o mesmo? A gente comete um pecado e fala, não é tão grave assim, né? Tem gente que comete piores. Coisas absurdas a gente faz. E é exatamente o que eles estavam fazendo. Entretanto, enquanto murmuravam contra Deus, como sendo arbitrário e severo, estavam a aceitar o governo do mais cruel dos tiranos. Satanás estava procurando levar o desdém às ofertas sacrificais que prefiguravam a morte de Cristo e obscurecer a mente do povo pela idolatria. Ele levou a falsificar essas ofertas e sacrificar seus próprios filhos sobre os altares dos deuses. Olha isso. Satanás fez de algo bom, ruim. Isso é feito com a questão da música também. Às vezes, a música é algo bom. Satanás foi lá e fez o funk. Fez as coisas que não prestam. E isso toma o quê? A nossa mente. Então, tome muito cuidado. Às vezes a gente está com a convicção, estou fazendo algo certo. Já dei esse exemplo aqui. Estou comendo bonitinho, porém eu como demais, danifico meu estômago, estou fazendo algo de Satanás. Por quê? Porque Satanás quer nos debilitar. Se ele nos tira a saúde, ele consegue debilitar a nossa vida. Entenderam? Os homens de Babel tinham se decidido a estabelecer um governo que fosse independente de Deus. Olha, eles decidiram isso. Então ele falou, é assim, nós não vamos precisar de Deus. Deus não existe. E se existe, a gente não precisa dele. Alguns outros, entre eles, entretanto, que temiam o Senhor, mas eles tinham sido enganados pelas pretensões dos ímpios. Olha isso, meus queridos. Isso daqui é algo duro. Às vezes a gente está lá na igreja e a gente ouve uma pregação e a gente fala, olha, esse rapaz não, ele falou uma besteira. Mas eu não vou ficar ruim com a maioria, né? Então não vou falar nada não, vou seguir o que ele está falando. Isso daqui é o que o povo estava fazendo. Por amor a esses fiéis, o Senhor retardou seus juízos. Era para Deus ter mandado fogo na torre da Babilônia. Mas ele mandou fogo aonde? Lá em Sodoma e Gomorra. Então Deus deixou vários anos de misericórdia. Só que chega um momento em que o cálice da ira de Deus sobe, se enche. Quando o cálice se enche, vem juízo. Então aconteceu isso lá em Sodoma e Gomorra, aconteceu na Babilônia, aconteceu no Egito e vai acontecer nesse mundo. Esse povo está chegando a ira de Deus está chegando no topo do cálice. A gente não eu tô com a paciência aqui, ó, não é? A de Deus também acaba, porque Deus ele tá dando todas as misericórdias todo dia, toda hora, e você faz o quê? Nada. Você cospe na misericórdia de Deus. E aí você quer fazer a sua vontade. E aí aconteceu isso com Babel. O pessoal, não, eu quero fazer minha vontade, eu não quero saber de Deus. E aqui diz que Deus deu tempo para revelar o verdadeiro caráter.
Deus não destruiu a Torre de Babel naquele momento, da mesma forma que não destruiu Satanás. Por quê? Porque eu preciso que vocês provem que eu não estou errado. Vamos dar uns 200 anos para eles aí, para ver se eles melhoram? Bom, chegou 200 anos, estava pior. O que aconteceu? Destruição. Então, meus queridos, nós não queremos, eu acredito que todo mundo que está aqui nessa sala, e que está assistindo no YouTube depois, e que está fazendo esse ano bíblico, não quer se perder. Porém, se nós brincarmos de cristão, vamos se perder. Os que temiam ao Senhor clamavam a ele que intervisse. Então, o pessoal dos 100, né, setistas, dos 100 semitas agora, esse pessoal começou: Senhor, pelo amor de Deus, faça algo. Esse povo está fazendo barbaridades. Eles não estão confiando na tua palavra. E eles começaram a orar para que Deus fizesse algo. Então Deus faz. Isso aqui é uma outra lição. Quando o justo faz uma oração, Deus ouve. E às vezes ele responde sim, não e talvez. Deus, ele é um Deus maravilhoso. Se você ainda não recebeu uma resposta de oração, talvez é porque você está em falta com Deus em alguma coisa. Ou talvez Deus já te deu a resposta, mas você ainda está brigando com ele. Ou talvez Deus ainda não respondeu, porque não é o momento. Você ainda vai receber. Então a gente precisa saber ouvir a voz de Deus. Para isso a gente precisa estar com o quê? Estudando a palavra, orando, mas reformando a vida. Se eu emboto minha mente com músicas batucadas, comendo um monte de besteira, entendeu? Chocolate, tomando café, café embota a mente, chocolates embota a mente, frituras, comer fritura direto embota a mente, músicas embotam a mente, assistir filmes, séries que não edificam em absolutamente nada o caráter embota a mente. Agora Satanás meteu um Netflixão monstro. O pessoal agora não precisa mais alugar nada, não precisa fazer nada, paga ali uma taxinha ali e é. A minha mãe, inclusive, ela passa o dia todo no Netflix praticamente. Diz, misericórdia de Deus, tem que orar por ela, Ivani. Ela tem que entender que não é o caminho ficar em Netflix. Ela já assistiu, acho que todos os filmes Netflix. Palavra é a que salva. Netflix vai te levar para o inferno. A palavra vai te levar para o céu. Então a gente precisa dar mais valor para isso. E eu honro e glorifico ao nosso Deus porque você está aqui. Porque você está querendo aprender da palavra. Às vezes vai ser duro, tá, meus irmãos? Vai ter capítulo que vocês vão ficar com a orelha lá em cima. Vai ter capítulo que você vai falar, não é possível que Deus falou isso. É possível, sim. Misericordiosamente. Confundiu-lhes a língua, acabando com seus propósitos. Deus podia destruir eles, mas Deus só fez algo simples. Mudou a linguagem. Isso é misericórdia de Deus. Ele poderia ter destruído. Os planos dos construtores de Babel terminaram com vergonha e derrota. O monumento, o seu orgulho, tornou-se memorial da sua loucura. Hoje todo mundo zomba da Torre de Babel. Os homens, todavia, estão continuamente a prosseguir no mesmo caminho. Confiando em si mesmo e rejeitando a lei de Deus, é o princípio que Satanás procurou pôr em prática no céu. O mesmo governou Caim ao apresentar ele a sua oferta. Há edificadores de torre em nosso tempo. Olha isso, meus queridos, isso aqui é importante. Se você levar só esse parágrafo aqui, já valeu a pena. Há edificadores de torre em nosso tempo. Os incrédulos constroem suas teorias pelas supostas deduções da ciência. Rejeitam a palavra de Deus revelada. Pretendem dar desculpa, sentença contra o governo moral de Deus. Desprezam sua lei e vangloriam-se da suficiência da razão humana. Então, eu e você precisamos tomar cuidado se nós estamos construindo torre. Porque se nós estamos construindo torre, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Deus gosta que nós construamos pontes. Deus quer que eu e você
Se você tem alguma coisa contra algum irmão, chegue hoje nele e fala: olha, irmão, eu aprendi que eu preciso pedir perdão a você. Ele pode estar errado. Você vai chegar lá e vai falar: olha, irmão, me perdoe, porque eu não quero ficar com isso no coração. E ore com ele. Volte para casa e sinta a paz que só Deus pode dar. No professa o mundo cristão. Professa, quando Ellen White fala, é aquele que fala que é cristão e não é. Muitos se desviam dos claros ensinos da Bíblia e edificam um credo com especulações humanas, fábulas, e apontam para uma torre como um caminho para subir ao céu. Não vamos subir ao céu por torre. Nós vamos subir ao céu por Cristo. A escada. Cristo é a escada. A gente vai chegar lá ainda. Os homens ficam tomados de admiração ante a eloquência, enquanto esta ensina que o transgressor não morrerá, que a salvação pode ser conseguida sem obediência à lei de Deus. Mentira. Se os profetas seguidores de Cristo aceitassem a norma de Deus, esta os levaria à unidade. Por que nós ainda estamos brigando entre nós? Por que a igreja tem mais picuinha do que vontade de Deus? Porque não entendemos. Nós ainda não entendemos que precisamos aceitar as normas de Deus, guardar sua lei. Guardar a lei traz unidade. Mas enquanto a sabedoria humana for exaltada sobre a palavra, haverá divisões e dissensões. Enquanto a gente ainda ficar, não, mas não tem nada a ver, uma musiquinha assim, uma comidinha assim. Ellen White é muito dura, Ellen White nem é inspirada. Ellen White a gente segue se quiser. Enquanto a gente ficar com isso, ao invés do assim diz o Senhor, vai continuar a igreja do jeito que está. Talvez você é sozinho na sua igreja, querendo aprender, querendo estudar, querendo avançar. Faça a sua parte. Porque um com Deus é mais do que 10.000 sem ele. E o texto aqui ainda cita Apocalipse 14:8 e 18:2, segunda mensagem angélica, e ali o 18 falando sobre a Babilônia, que caiu a Babilônia. É um link entre as duas. Ou seja, a Babilônia vai cair. A Babilônia vai novamente cair, bater um raio nela e vai destruir a Babilônia. A Babilônia, a confusão, as falsas doutrinas. Para a nossa geração, é as falsas doutrinas. Os adventistas do sétimo dia foi escolhido por Deus para deixar o estandarte da verdade propagado no mundo. Tudo que for de fora disso acaba entrando na questão da Babilônia. Não estou dizendo que o adventismo não tem Babilônia. Ele não deveria ter, porque nossas doutrinas são totalmente bíblicas, todas sancionadas por Deus. Porém, às vezes a gente vê cada heresia e barbaridade dentro da igreja que a gente fica abismado. Porém, você não vai ser salvo pelo irmãozinho. Você não vai ser perdido pelo irmãozinho. Tudo é por causa das suas escolhas. Então ninguém se perde por causa de alguém ou se salva por causa de alguém. Vai ser porque você escolheu se perder ou se salvar. E aqui é dito que o orgulhoso pode por algum tempo estar em grande poderio e pode ver o êxito em tudo que empreende, mas no fim encontrará apenas decepção e desgraça. Tem alguns irmãos aqui na nossa igreja que eles têm problemas com questão de dízimo e algumas coisas a mais. A gente vai falar sobre isso depois também. Porém, eles são prósperos. E o que acontece? Esse texto mostra por quê. O orgulhoso pode, por algum tempo, em grande parte, ter poder, êxito. Porém, o fim é decepção e desgraça. Esse texto aqui, meus queridos, mostra que os ímpios vão prosperar porque Satanás tem poder. Saiba disso. Se a coisa não vem por causa de Deus, vem por causa de outro ser. Satanás tem poder. Vocês sabem muito bem disso. Até aqui, a maioria das pessoas aqui são já com mais idades.
E vocês sabem que tem pessoas aí na própria televisão, com fama, que é tudo pacto com Satanás. Então, Satanás tem poder e muito poder. Porém, a gente precisa se apegar a Deus Todo-Poderoso. Ele é o mais poderoso. Então, meus queridos, se tu tá vendo que tu não tá alinhado com Deus e as coisas estão muito bem com vocês, maravilhosas, pode ter certeza que tem algo errado aí. Satanás, ele quer manter a gente no pecado. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho problema com dízimo e eu sou muito rico, Satanás vai me dar mais riqueza, vai me dar um monte de coisa na cabeça de que não preciso devolver mais, que é só ajudar ali, aqui, ali, para me manter rico e eu falar, nossa, Deus está me abençoando. Então, eu estou fazendo certo. E assim ele vai te levando para o buraco. E o último parágrafo diz que o tempo do juízo de Deus está próximo. O Altíssimo descerá para ver o que os filhos dos homens têm edificado. Revelar-se-á seu poder soberano. Derribar-se-ão as obras do orgulho humano. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens de sua morada, contempla todos os moradores da terra. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Bom, meus queridos, Torre de Babel. É isso que nós tínhamos para hoje. A Torre de Babel foi algo que foi totalmente contra a Deus. Os edificadores da Torre de Babel, vocês viram aqui, eles não mais acreditavam em Deus. E tinha muitos que acreditavam, mas não queriam viver como Deus queria que eles vivessem. E a pergunta que eu vou deixar para nós finalizarmos e orarmos: será que nós estamos sendo construtores de Babel? Será que nós estamos sendo pessoas que estão no meio de Babel, sabendo que alguma coisa não está certa, mas eu não tenho, eu não vou me dispor, eu não vou ficar mal com ninguém, eu vou continuar aqui de quietinho, empurrando com a barriga? Ou nós somos semitas, que estão fazendo a vontade de Deus e não estão lá na torre construindo nada e nem falando nada? Esses são os três povos, porque são três filhos de Noé. Que Deus os possa abençoar hoje. Que a vida de vocês hoje possa refletir Jesus. Que vocês possam estar cada dia hoje, não olhando para trás. O que você fez para trás acabou. Coloca uma pedra nisso, olha para frente. Faça uma mudança hoje. Quando você chegar na sua igreja, mostre para as pessoas. Olha, hoje o estudo bíblico foi sensacional. A gente precisa tomar cuidado para não estar sendo Babilônia dentro da igreja de Deus. Porque a igreja não é Babilônia. Mas a gente traz a Babilônia para dentro. A gente traz Babel para dentro. A gente é orgulhoso. A gente quer fazer as coisas de Deus para todo mundo olhar e falar: nossa, olha como o Roberto é bom. Olha como o Roberto prega bem. Olha como o Roberto canta legal. Olha como aquele irmão faz isso muito bem. Satanás, irmãos. Temos que tomar cuidado com elogios. Porque nosso eu é muito fácil para vangloriar. É muito fácil para, olha, esse Roberto, olha como eu sou bom mesmo, olha, acabei de sair da pregação, todo mundo cumprimentou, falou que foi incrível. Toda vez que alguém fala, olha, meu irmão, parabéns, que pregação, eu falo, honra e glória de Deus. Mata esse Roberto aqui. Eu não quero que esse Roberto fique solto, não. Ele precisa morrer. E é isso que eu desejo para todos nós aqui durante esse ano de 2025. Que quando chegar no dia 31/12, o seu eu esteja muito mais morto do que no começo de 2025. E que nós possamos avançar para 2026, matando mais e mais o nosso eu. Porque quanto mais o nosso eu morrer, mais Jesus nasce em nós. E é esse o meu desejo. Que nós possamos, neste momento, aqueles que puderem, se ajoelhar, para que nós possamos clamar ao Deus Todo-Poderoso,
que ele mate o nosso eu, que ele não deixe que as incredulidades nos atrapalhem. Porque, meus queridos, aquelas pessoas que estavam construindo a torre, elas ouviram da boca de Noé, elas ouviram da boca de Sem, de Jafé, tudo o que aconteceu. Mas elas falaram, Deus não existe. Cuidado com a incredulidade. Tem pessoas dentro da igreja que eles falam, Jesus está voltando, mas vivem como se Jesus fosse voltar daqui 100 anos. Isto é hipocrisia. Você fala uma coisa, mas vive outra. E nós vamos ver textos duros. Inclusive vai ter um no Desejado de Todas as Nações, que Deus odeia aquele que não vive o que prega. E isso para mim foi um tiro no coração. A gente vai chegar lá. E quando chegar nesse capítulo, a gente vai entender por que isso foi dito. Mas de qualquer forma, vamos orar neste momento. Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui neste momento, Pai, para primeiramente agradecer ao Senhor a oportunidade de nós termos a palavra na nossa mão. Tanto a Bíblia quanto os escritos inspirados da irmã White. Palavra de Deus, diretamente do teu trono de graça. Pai querido, também queremos agradecer por termos acordado, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor sabe exatamente o que precisamos. Hoje a sala estava um pouco menos cheia do que geralmente fica. Porém, eu sempre oro para que Deus traga as pessoas que necessitam ouvir a mensagem. Então, todos que estão aqui, Pai, e aqueles que estão no YouTube, o Senhor escolheu para ouvir isto. Pai querido, nos ajude a não sermos incrédulos. Nos ajude a confiarmos totalmente em Ti. Que nós possamos colocar o nosso coração para que o Senhor faça o que dele desejar. Nós clamamos ao Senhor o poder do Seu Espírito para que Ele, neste momento, nesse dia, Ele possa mudar vidas. Que nós possamos andar naquelas igrejas que nós vamos hoje, andar nas ruas com a Bíblia na mão, mostrando a felicidade de ser cristão. Deus Todo-Poderoso, perdoe os nossos pecados. Purifique a nossa vida, o nosso coração. Faça com que as coisas do mundo não atrapalhem nossa vida espiritual. Sabemos que o Senhor é o Deus de toda a humanidade, universo. A gente não sabe a grandiosidade do Senhor. Porém, nós sabemos que o Senhor é grande em nossa vida. E é por isso que estamos aqui de joelhos, depois de ter esse estudo, para que possamos permanecer como Sem e não como Cã, que infelizmente foi a descendência que construiu essa arca. Desculpa, a torre. Que nós possamos ser líderes nas nossas igrejas, influentes para o bem, e não como Nimrod, que fez uma influência para o mal. Deus Todo-Poderoso, nos dê um sábado deleitoso e abençoado em Tua presença. Que tudo que vir na nossa mente, que nós possamos escolher o lado correto, fazer totalmente a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todas as pessoas que estão aqui conosco. Mais uma vez eu reitero, fique conosco. Envie a porção dobrada do seu Espírito, para que possamos fazer uma obra em nossa vida. Matar o eu, e que Cristo vive em nós. Este é o meu desejo, a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Feliz sábado para todos nesse dia aí, maravilhoso com a presença do Senhor. Amém. Até mais, meus queridos. Amanhã começaremos a história de Abraão. E é a história. Que Deus abençoe a todos.